Sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Eu me chamo Patrícia Fontanella, sou advogada e professora de Direito Civil e estarei com vocês ao longo desta semana trabalhando temas em Direito de Família e Sucessões. O tema dessa nossa primeira aula será famílias simultâneas e aqueles ouvintes que desejarem mandar nossas perguntas, e-mail saberdireito@stf.jus.br. Estamos aqui no estúdio com nossos 3 alunos, o Tiago, a Késia e a Andréia, que nos acompanharão ao longo desta nossa aula. Bom, esse tema relacionado a famílias simultâneas é um tema extremamente polêmico, como eu disse a vocês, e que vem sendo tratado recentemente pelos tribunais em face das demandas que têm chego ao Poder Judiciário. Bom, para que nós possamos, então, falar sobre o tema, é importante que nós façamos a construção de um raciocínio a partir da nossa Constituição Federal. Todos nós sabemos que, a partir de 88, houve um divisor de águas no direito. Ou seja, passamos a ter um Estado democrático de direito, que coloca a pessoa no centro do ordenamento jurídico e que irradiou efeitos para todos os âmbitos do direito, seja no direito civil, direito penal, processual e assim por diante. E direito de família, como está presente na nossa vida cotidiana, não seria diferente. Então, a gente pode falar que o direito de família, após 88, sofreu grandes modificações, sendo que, dentre elas, nós podemos falar o reconhecimento da união estável, antigo concubinato, podemos falar da igualdade entre filhos, da igualdade entre os pais, quer dizer, o poder familiar a ser exercido em família pelo homem e pela mulher, e assim por diante. Bom, para a gente começar, então, a falar, o primeiro princípio constitucional importante que nós precisamos ter em mente é o princípio da dignidade da pessoa humana. Este é um princípio que, na verdade, ele seria fundamento do Estado democrático de direito e todos os demais princípios decorrem da dignidade da pessoa humana, em maior ou menor extensão. Então, quando nós falamos em princípio da igualdade, quando falamos na vedação de discriminação por orientação sexual, cor, raça, contraditório, quer dizer, são todos princípios que decorrem da dignidade da pessoa humana. Ora, a partir dele, então, nós podemos falar ainda a pluralidade de entidades familiares, como um outro princípio constitucional, ou seja, a partir de 88, o artigo 226 da Constituição e seus parágrafos reconheceu outras entidades familiares que não apenas o casamento. Ou seja, até 88, o direito só reconhecia como entidade familiar o casamento, né, as relações oriundas do casamento. O fato é que, após 88, 226, no parágrafo 3º da Constituição Federal, reconheceu a união estável também como entidade familiar. E o termo reconheceu aqui é muito importante porque significa que era uma situação fática, já acontecia no mundo da vida e que o direito apenas reconheceu. Claro que os tribunais tiveram um papel muito importante, porque as demandas foram chegando ao Poder Judiciário e passamos a ter, então, decisões favoráveis à divisão patrimonial dos então chamados concubinos, para que nós pudéssemos ter, então, o reconhecimento da união estável. Podemos falar também ainda de outro princípio importante, que também é fundamento do Estado Democrático de Direito, que é a solidariedade social, e que, voltado para o direito de família, nós vamos falar da solidariedade familiar. Ou seja, nunca se falou tanto em solidariedade no âmbito do direito, né, numa releitura da fraternidade. Ou seja, lá quando tivemos a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, né, a solidariedade hoje vem para o âmbito do direito numa releitura atualizada do que se trabalhou como sendo fraternidade. E o âmbito familiar é justamente o ambiente em que nós precisamos sim falar, tratar e o direito agora reconhece a solidariedade social e aí para direito de família a solidariedade familiar. Quer dizer, hoje a família é reconhecida como o espaço e o ambiente em que as pessoas devem ali exercer a sua personalidade e serem vistas como sujeito de direitos, adultos e crianças, e que possam ali encontrar a sua verdadeira felicidade. Por isso que, dentro da solidariedade
social, e já falei da pluralidade de entidades familiares, então a união estável é mais uma possibilidade da forma que cada um de nós pode encontrar para efetivamente constituir a sua família. E temos também, dentro da pluralidade de entidades familiares, a família monoparental. O que é a família monoparental no parágrafo 4º do artigo 226? Nada mais é do que aquela família, enfim, formada por qualquer dos seus pais e seus descendentes. Ou seja, o fato de pessoas que criam sozinhas os seus filhos. Podemos falar de mães solteiras, podemos falar de pessoas que adotam sozinha e que criam os seus filhos, enfim. São essas as três entidades familiares previstas constitucionalmente e que, na verdade, a grande discussão que a gente vai falar numa próxima aula é justamente se esse rol ou se ele é meramente exemplificativo, podendo, né, se falar no reconhecimento de outras formas, outros arranjos familiares, que não apenas esses três: casamento, união estável e família monoparental. Bom, a partir disso, então, nesse contexto, ainda podemos falar, dentro do direito de família, do princípio do melhor interesse da criança, né, e do adolescente. Na verdade, nós vamos falar da doutrina da proteção integral e o princípio do melhor interesse do adolescente, que, na verdade, ele vem apenas corroborar, dentro dos princípios constitucionais do direito das famílias, né, a importância que o direito hoje dá às crianças e aos adolescentes. Na verdade, a partir de 90, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que substituiu o antigo Código de Menores, que tinha uma outra ideologia. Na verdade, hoje a criança e o adolescente é visto como sujeito de direitos, né, numa outra ideologia, numa outra leitura, a partir, então, desse Estado Democrático de Direito, iniciado em 88. Bom, ainda podemos falar sobre o princípio da afetividade. Não obstante alguns autores não reconhecerem esse princípio, porque ele não está, para esses autores, expresso na Constituição, nunca se falou tanto em afetividade no âmbito do direito de família. Quer dizer, algo que antes era inimaginável se falar efetivamente em afeto no âmbito familiar, e cada vez mais nós temos, inclusive, lei falando e tratando da afetividade como critério para a resolução de algum conflito, como, por exemplo, no caso de guarda, né? A gente sabe que hoje a guarda preferencialmente deve ser compartilhada, ao lado da guarda unilateral, porém, nós temos ainda um critério, se eventualmente houver alguma dificuldade na fixação dessa guarda, de que o juiz atende-se para também o critério da afetividade daquela criança ou adolescente com quem efetivamente pleiteie essa guarda. Bom, esse princípio da afetividade, para alguns, como não está expresso, ele não seria um princípio, mas há uma grande parte de juristas que vem já trabalhando com esse princípio da afetividade como um princípio implícito. Justamente porque na nossa Constituição existem princípios explícitos e princípios implícitos. E a afetividade vem sendo considerada como princípio implícito ao direito de família ou das famílias, como preferem alguns autores. Bom, dentro dessa principiologia constitucional é que nós precisamos fazer toda a leitura infraconstitucional e ainda mais na área que nós estamos estudando, que é o direito de família. A família constitucionalizada é justamente a família que ela deixa de ser hierarquizada, né? Quer dizer, saímos de um modelo extremamente patriarcal e estamos indo para um outro modelo, em que se procura as pessoas que compõem essa família, elas procuram efetivamente estar adequadas e respeitadas nesse ambiente familiar, de forma que elas possam desenvolver a sua personalidade da melhor maneira possível. É a família na pós-modernidade. Para quem trabalha com esta categoria, direito na pós-modernidade, o que seria? Na verdade, quando se fala de direito na pós-modernidade, nós estamos falando de um momento iniciado a partir do século XXI, em que se rompe certos modelos que até então eram tidos como certos e acabados. Isso significa o quê? Significa que lá na modernidade, iniciada no século XVII, segundo alguns autores, até final, início do século XX e XXI, foi justamente aquele modelo cartesiano, em que se
se trabalhava com conceitos fechados, de certo e de errado, e que nada além daqueles conceitos ali fechados poderia ser admitido. E essa situação irradiou-se para várias áreas. E no direito não poderia ser diferente, né? O modelo da segurança jurídica, tão trabalhado pelos nossos tribunais e pelo direito como um todo, ele vem sendo relativizado gradativamente quando se fala, por exemplo, em relativização da coisa julgada. Né? E não seria diferente também para o direito de família. A família na pós-modernidade é justamente essa família que procura acolher os membros dessa família de forma a respeitar as suas individualidades a partir então de toda essa principiologia constitucional. É um momento de ruptura de paradigmas, ruptura de modelos, e nós realmente estamos aí no olho do furacão, quer dizer, de mudança, e que os juristas precisam estar atentos. Bom, essa família na pós-modernidade fez com que, então, demandas antes inimagináveis ao Poder Judiciário começassem a chegar. E, hoje, por exemplo, o tema da nossa aula, Famílias Simultâneas, é justamente um exemplo disso. Quando é que se poderia imaginar que nós teríamos demandas no Poder Judiciário de, principalmente, mulheres, até então, né, os exemplos que nós temos, que ingressam ao Poder Judiciário pedindo reconhecimento de direitos pelo fato de terem tido uma união com todos os requisitos de uma entidade familiar com uma pessoa que já se relacionava com outra, seja porque estava casada, seja porque estava em união estável. Né? E do nosso cotidiano, sim, quem não conhece ou não sabe de uma situação de uma pessoa que eventualmente tenha um casamento numa cidade e que possa eventualmente numa outra cidade manter um relacionamento estável com todas as características do que seja uma união estável. Quer dizer, até que ponto pode o direito conceder direitos, alimentos, divisão patrimonial, questão de herança e assim por diante. Bom, para isso é importante que nós tenhamos em mente o quê? Que o casamento, no nosso direito, que é essa união legal entre o homem e a mulher, ele tem deveres. Quando nós casamos, assumem-se deveres. E esses deveres estão expressos no artigo 1566 do Código Civil. Esses deveres começam lá com fidelidade recíproca, coabitação no domicílio conjugal, mútua assistência, guarda, sustento e educação dos filhos e respeito e consideração mútuos. Esses são deveres que, quando uma pessoa casa, a lei traz como deveres expressamente previstos para quem contrai casamento. Bom, inclusive, como todos nós sabemos, a Emenda Constitucional 66, que a meu sentir, retirou a figura da separação, deixando apenas a situação, a possibilidade do divórcio, retirou a possibilidade de discussão no âmbito familiar, embora existam vozes contrárias, mas a meu sentir retirou a possibilidade de discussão de culpa, né? Porque para o rompimento das relações familiares, sempre se trabalhou no modelo de separação litigiosa com imputação de culpa de um cônjuge ao outro, porque não foram observados um desses deveres. E esses deveres, agora, com a Emenda Constitucional 66, eles passam, a nosso sentir, a terem um conteúdo muito mais ético do que jurídico. Justamente por quê? Porque a simples violação desses deveres, ele não vai ensejar diretamente um dano moral. Essa discussão será objeto de uma próxima aula, mas adianto que, pura e simplesmente, a violação dos deveres do 1566, num primeiro momento, não vai ensejar a discussão de um dano moral. Mas por que nós estamos falando isso? Porque os deveres do casamento ali estabelecidos, nós temos o 1566, inciso 1, fidelidade recíproca. O que significa trabalhar com fidelidade recíproca? Ora, para o direito, fidelidade recíproca significa abster-se de manter relações sexuais com outra pessoa que não teu marido ou a tua mulher. Esse dever de fidelidade recíproca, e nesse contexto, para nós, né, muito mais um dever ético, moral, enfim, do que jurídico, ele, na verdade, decorre do quê? Da monogamia, que para alguns autores é um princípio que rege o casamento. A monogamia,
com a fidelidade recíproca, acaba trazendo uma outra consequência jurídica. Qual é? Os filhos nascidos na constância do casamento, presume-se o quê? Presume-se do marido. Então, da monogamia, fidelidade recíproca, filhos nascidos na constância de um casamento, nós temos aí, então, essa presunção de paternidade, que também será objeto de discussão numa próxima aula. Bom, esse primeiro dever aí tratado, justamente vem ao lado da união estável, que tem também os seus deveres estabelecidos no 1724. Então, se no casamento nós temos deveres estabelecidos, na união estável também. Ao passo que no casamento nós temos uma prova pré-constituída, ou seja, nós temos uma certidão de casamento que me diz que eu mudei o meu estado civil, que ali se inicia um regime de bens que foi estabelecido, nós dissemos que a prova é pré-constituída. Na união estável, como a relação é informal, ou talvez 90% da população brasileira acaba especificamente vivendo junto sem ter um documento formal, embora cada vez mais pessoas procurem advogados para realizar contratos de convivência, pactos de convivência, enfim, a regra é que a grande maioria vá viver junto sem ter um documento. E isso também traz consequências jurídicas a partir do que prevê o 1724. Ou seja, lealdade, respeito e consideração mútuos, temos a questão de sustento, guarda dos filhos. Ora, a diferença terminológica do 1566 para o 1724 é a seguinte. Lá no 1566, inciso 1, deveres do casamento, nós temos a fidelidade. Para a união estável, nós temos a lealdade. Muitos alunos questionam, mas como se lá no casamento eu tenho fidelidade, na união estável eu tenho lealdade, são coisas distintas, como o direito trata essas situações? Bom, grande parte da doutrina, os tribunais, veem essas terminologias como sinônimas. Na verdade, é um padrão, a conduta de quem casa ou de quem vai viver em união estável, quer dizer, de realmente estar imbuído do sentimento, de estar com uma pessoa e, a partir disso, respeitar toda essa situação que envolve o fato de se ter um relacionamento público, contínuo e duradouro, como é o caso da união estável. Então, por que o legislador não utilizou fidelidade na união estável? Porque a expressão fidelidade, ligada especificamente ao princípio da monogamia e depois à consequência de presunção de paternidade, ela é ligada ao casamento. Porque essa presunção só existe quando há o casamento. E na união estável, se eu tenho um filho, é necessário o reconhecimento. Ao passo que se eu sou casada e tenho um filho, eu posso ir sozinha no cartório fazer esse reconhecimento, porque eu tenho uma certidão de casamento que vai, e que atesta, segundo a legislação, né, isso em regra geral, que o pai dessa criança é o meu marido. Mas, sem dúvida nenhuma, fidelidade e lealdade são realmente, têm o mesmo significado nesse padrão modelo de conduta que se espera de alguém que é casado ou que tem uma união estável. Bom, a partir disso, então, falando de direitos e deveres, nós podemos também fazer a distinção de união estável e concubinato. O que acontece? Quando nós falamos em união estável, nós vamos falar do antigo concubinato puro, que os tribunais, na década de 60, reconheceram como possível de gerar direitos para as pessoas que viviam juntas sem serem casadas. O que isso significa? O Estado não permitia, até 77, que a pessoa se divorciasse. Então, para quem ousava se desquitar, ficava lá a pecha de desquitado e, em algum momento, iria refazer sua vida amorosa. Mas como não existia divórcio, a pessoa ainda ficava ligada ao ex-cônjuge, porque não havia rompido o vínculo, como hoje é o caso de quem está separado, porque ainda não fez o divórcio, não houve a ruptura final deste casamento. Então, o que acontece? Muitas pessoas que eram desquitadas não podiam casar. Então, a única possibilidade era que, efetivamente, elas fossem viver juntas. E aí, a doutrina e a jurisprudência deu o nome de concubinato.
E esse foi chamado concubinato puro, que passou então a ter reconhecimento pelos tribunais e a serem editadas súmulas, súmula 380 e 384 do STF, na época, e que reconheceu a possibilidade na 380, na súmula 380, de divisão do patrimônio, desde que comprovada a efetiva participação. A súmula 382 reconheceu a possibilidade de se conceder esses efeitos, mesmo que essas pessoas não vivessem sobre o mesmo teto. Assim como hoje a união estável, também não é requisito que se viva sobre o mesmo teto para se reconhecer como união estável, embora os tribunais levem muito em consideração se vivem ou não. É um elemento a mais, muito forte. Mas há possibilidade de situações em que se reconhece uma união estável sem estarem vivendo sob o mesmo teto, desde que devidamente justificado. Bom, esse concubinato puro da época, que passou a ser chamado união estável em 88, certo? Era o chamado concubinato puro. Ao lado do concubinato puro, lá na década de 60, a doutrina também classificou o concubinato impuro. O que seria o concubinato impuro naquela época? A figura dos amantes, mais conhecida, de pessoas que convivem maritalmente, mas que mantêm um outro relacionamento amoroso na clandestinidade, certo? E que nunca foi reconhecido, seja pela doutrina, seja pelos tribunais. Bom, o que acontece? Em 88, o concubinato puro alçado à categoria de união estável, o concubinato impuro sempre ficou à margem, sem eventual possibilidade de reconhecimento de direitos. Agora, o novo Código Civil, e aí o novo, talvez um vício de linguagem, afinal de contas, desde 2002, quando foi publicado, em 2003 entrou em vigor, no artigo 1727, há uma regra expressa que diz, que prevê, o concubinato é concubinato as relações não eventuais entre pessoas impedidas de se casarem. Ou seja, o legislador classificou como concubinato as relações frequentes, contínuas, entre pessoas que são impedidas de se casarem. Ou seja, aquele concubinato classificado como impuro, hoje é chamado concubinato e está previsto no 1727. Então, recapitulando, o que era concubinato puro é hoje união estável. O que era concubinato impuro, hoje é tratado no artigo 1727 como concubinato. Então, nesse sentido, a questão é, em que medida pode o tribunal hoje, e o direito, reconhecer situações em que uma pessoa tenha um relacionamento, seja casamento, seja união estável, e também mantém um outro relacionamento com todos os elementos que informam uma família. Não na clandestinidade, mas imaginemos uma pessoa que more numa determinada cidade, tenha lá uma família, e tem uma outra família numa outra cidade, com todos os elementos. Vejam só, não estamos falando de pessoa que mantém um relacionamento na clandestinidade, social como um todo, ou até mesmo esporádica, ou até mesmo um namoro, quando se tem um compromisso. Nós estamos falando, sim, da discussão sobre a possibilidade de se conceder direitos à pessoa que tem duas famílias. Eu falo duas porque é o que a gente acaba encontrando na literatura e nos tribunais, discussões nesse sentido. Então, quer dizer, como vai se conceder eventual direito a situações como essa? Então, vejam só. Hoje, o artigo 1727, quando determina lá, prevê o concubinato, qual vai ser a consequência jurídica quando se tem um concubinato reconhecido? Ora, na área do direito de família, nenhum. Os tribunais são unânimes em entender que essa situação, quando reconhecida como concubinato, ela no máximo será tratada em vara cível, à luz da teoria da sociedade de fato, que significa o quê? Como o direito veda o enriquecimento sem causa de uma pessoa em face de outra ou de outras, o que acontece? É possível que, havendo prova, um dos componentes dessa relação, sentindo-se prejudicado financeiramente, consiga recuperar dinheiro que eventualmente ele tenha contribuído para a aquisição de um bem. Porque é razoável.
Então, no máximo, hoje, o artigo 1727, que trata do concubinato, prevê o seguinte, que os tribunais têm trabalhado: sociedade de fato, e no máximo se trabalhará com divisão patrimonial desde que haja efetivamente a comprovação da aquisição patrimonial. Eu não vou falar em alimentos, eu não vou falar em herança, eu não vou falar em meação e assim por diante. Que é uma pergunta, né, que muitos alunos fazem, ou seja, até que ponto, né, a figura dos amantes, alguém pode pleitear direitos? Num primeiro momento, isso é concubinato pelo direito e no máximo se poderá pleitear patrimônio, desde que haja eventual comprovação. Bom, o que acontece? Quando se fala de concubinato e o artigo 1727, nós vamos falar também da discussão desse reconhecimento ou não de famílias simultâneas. Ou seja, a pessoa convive maritalmente e mantém uma outra família. Então, a meu sentir, e a discussão que faremos aqui, é justamente qual? Não se trata de um namoro ou de algo que é mantido na clandestinidade social, mas sim que se eu tenho todos os elementos de uma união estável. Ou seja, o 1700 Código Civil prevê o quê? Considera-se união estável a união pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, com o intuito de constituir família. É conceito jurídico indeterminado ou cláusula aberta, como preferem alguns. Eu não tenho lapso temporal, eu não tenho categorias, né? O que é o intuito de constituir família? É o entorno que vai dizer se houver uma discussão no Poder Judiciário sobre o tema. Então, eu não tenho elementos restritivos para efetivamente caracterizar essa união estável. É o caso concreto, é casuístico, para que o juiz assim o reconheça. Bom, a partir disso, então, quando acontecem situações como essa, chegam aos tribunais questões muito interessantes. Quais sejam? Situação de uma pessoa que foi casada e conviveu maritalmente por 40 anos com uma pessoa e que, paralelamente, manteve também por 30 anos, conjuntamente, né, uma outra família. Quer dizer, como se tratar situações como essa, sendo que, para esse segundo relacionamento, se tem elementos para se pensar numa entidade familiar? Bom, aí é que reside a grande questão. Por quê? Porque hoje, os tribunais, gradativamente,